Boa noite a todos. Que Deus nos ajude, tenha piedade de nós e que também possamos ter bastante capacidade para poder pregar o Evangelho Santo do Senhor. Amém? Convoco você que está com a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, cuidadosamente procurar a carta de Tiago, o justo. E este homem escreveu uma carta com poucos capítulos. Se você for ver na sua Bíblia, são 5 capítulos, bem fácil de ler. Uma carta tranquila de entender. E por isso nós, mesmo assim, pedimos ao Senhor muita sabedoria para poder falar dela em espírito do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, do versículo 13 até o 18. Leitura. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum dentre vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Oração. Amado Deus e Pai, te agradecemos por este momento. Pedimos que o Senhor dilate cada coração, expanda para poder ouvir a sua palavra, entender em espírito. E a nós, nesta oportunidade de falar da sua santa palavra, nesta oportunidade de poder fazer a explicação, que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, para que possamos cumprir a sua ordenança do ID. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez, grato pela sua presença. Alguns irmãos estão viajando, outros estão hospitalizados, internados. Vamos orar por todos e que Deus nos ajude. Em continuação ao nosso comentário sobre os escritos do evangelista Tiago, que nós já estamos procurando aprender mais sobre esta carta, o escritor Tiago alertou sobre não ter fé e, ao mesmo tempo, querer fazer distinção de pessoas ou diferenciação de pessoas. E aqui ele usa a palavra acepção. Isto não dá certo. Deus não atua. Não é certo estender um tapete para um rico e menosprezar um necessitado. É desonra a Deus e comete pecado quem faz estas diferenciações entre pessoas. Pela falta de misericórdia com os necessitados, é que alguns da igreja em Jerusalém, e por isso ele escreve essa carta, que eles se comportavam injustamente, porque havia muita necessidade da prática da piedade, de ajudantes aos miseráveis. Nesse estado de clemência, os abastados da igreja, o que tinha para poder ajudar, estavam insensíveis quanto aos necessitados. Nesse primeiro século, Jerusalém estava sendo muito perseguida. Faltava alimento, faltavam roupas. Não pense que havia remédio. Não havia nada que pudesse cuidar da saúde dos pobres. A cidade estava num salve-se quem puder. O Império Romano estava implacavelmente decidido a destruir tudo que se falasse dos seguidores
do nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive dos judeus. Por isso que a cidade, logo mais alguns anos, no ano 70, ela foi destruída pelo general Tito. A cidade toda, e o templo foi destruído. O templo foi todinho destruído. Nesse estado de calamidade e miséria, havia a igreja do Senhor naquele local. Dessa forma, nós podemos entender mais as palavras deste homem. E ele apela para quem tivesse alguma coisa que pudesse repartir com quem não tinha nada. E essas pessoas que não estavam tomando essa atitude em ajudar o seu próximo, caso eles não se arrependessem, os julgamentos diante de Deus em relação a eles também seriam sem misericórdia. É o que Tiago escreve. Se você não tem misericórdia com o necessitado, Deus não vai ter misericórdia com você no dia do juízo. Tiago aproveita para apresentar para a igreja, logo nesses tempos, em plena calamidade, a excelente declaração ética do Novo Testamento. O que somos para os outros, na verdade, é o que fazemos para Deus. E o Senhor retribui na mesma medida. Tiago estava explicando: o que você planta para o seu próximo é o que Deus dá de colheita para você. Neste tempo, nós vemos no versículo 13 novamente, porque ele escreve: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. Para mim, nesse estudo, eu gostaria que os irmãos considerassem o versículo-chave desse estudo nosso, o versículo 1 do capítulo, o versículo 16 do capítulo 1. Não sei se vocês lembram quando Tiago escreveu: não erreis, meus amados irmãos. Esses erros deveriam ser consertados. Quero aproveitar o momento e acrescentar o tempero do temor. Como estamos falando de misericórdia, nós, quinta-feira passada, demos uma observada no Salmo 103, e foi bem proveitoso o culto de quinta-feira. Propaganda à parte, para quem não veio, foi excelente. Para os que vieram, estão balançando a cabeça positivamente. Amém por isso, irmãos. E falamos que Davi escreveu o Salmo 103 no tempo da sua maturidade. Ele já era um homem formado, experimentado em Deus. Então, o escrito dele era fundamentado não só em experiência, mas no crescimento que ele teve com Deus. E ele escreve no Salmo 103, versículo 13: assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Explicamos esse versículo porque uma das irmãs pediu para explicar. E Davi diz: olha, assim como um pai, uma mãe compadece de um filho, e nenhuma das irmãs e dos irmãos disseram: eu nunca deixei de me compadecer com os meus filhos, sempre estou com eles. Se eles estão doentes, certamente eu adoeço com eles, pela preocupação. E aí Davi escreve: do mesmo modo, o Senhor se compadece com aqueles que o temem. Quando o Senhor vai compadecer de cada um de nós? Quando nós temos temor a Ele. E aproveitamos também o verso 17 do Salmo 103, que foi a pergunta da irmã Carmen, para explicar esse salmo para nós. Onde Davi escreve: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade. Misericórdia de Deus não tem começo nem fim. Sobre aqueles que o temem. A misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus são infinitas apenas para aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os seus filhos. Foi a pergunta da irmã, e nós explicamos. Não é o caso de hoje. Porque estamos conectando misericórdia com temor.
Baseado nessas duas virtudes escritas na palavra de Deus, onde Tiago escreveu o que nós lemos, e agora esses 2 versículos que Davi apresentou, se compreendermos diante de Deus que necessitamos da sua misericórdia, a não ser que existe aqui, ou que está nos ouvindo, que declaradamente diz: eu não preciso das misericórdias de Deus. Acredito que nenhum de nós vai se ousar e dizer que não é carente de misericórdia. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. E quando você compreende e leva a sério, em temor, que necessita das misericórdias de Deus, então, irmãos, não conseguiremos o seu perdão enquanto nós negarmos perdão ao próximo. Veja porque o irmão Márcio está dizendo isso para você em Mateus capítulo 6 e versículo 15, quando Jesus disse: se porém não perdoardes os homens nas suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então nós acrescentamos para você neste momento a necessidade do perdão, misericórdia, temor e perdão. Então, quando nós compreendemos a característica da misericórdia, a necessidade do perdão, então, para operar a misericórdia, além de ter temor a Deus, precisamos de ter misericórdia do próximo, para podermos perdoá-los ou perdoá-lo quando eles nos ofendem. Conseguiram ligar todas essas necessidades que precisamos ter? Porque o não aplicar misericórdia e também o perdão vai te deixar sem advogado no julgamento com Deus. Enquanto que, ao demonstrar perdão ao próximo e receber misericórdia de Deus e conceber misericórdia ao próximo, porque nós perdoamos quando temos misericórdia de alguém, assim como o Senhor nos perdoou. Então Jesus, nosso Senhor, apresenta a manifestação da misericórdia de Deus em nós, pela sua salvação. Porque as nossas misericórdias são as evidências das obras misericordiosas do relacionamento que aprendemos com Jesus Cristo. Recebemos misericórdia de Deus, então nós temos compaixão dos necessitados. Por causa do temor que nós temos, nós aprendemos que o nosso Senhor Jesus é o misericordioso Filho do Pai que nos ensinou esse caminho de procedimento. Certa conta, então, este é o fruto de uma vida com o Senhor que nos inocenta. Deus sempre está nos inocentando através da sua misericórdia, que Ele não aplica a justiça que Ele poderia aplicar. Veja o verso 13 que nós lemos. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é de lei é rebaixado quando temos misericórdia. Compreende? Nós nos apresentamos diante de Deus, cientes de que nada merecemos, e cuja misericórdia sempre dependemos. Amém? Amém. Devido ao caráter benigno de Deus, a sua misericórdia triunfa sobre o juízo contra nós. Amém, pela benignidade de Deus, quando Ele passa pano quente sobre a justiça, quando temos misericórdia. Como disse o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2 e 3, aplica a projeção aí para nós, Davi. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Pedro diz numa condição, se é que provou, porque quem não prova que Deus é benigno, como vai dizer da benignidade de Deus? E no Salmo 34 e 8, mais uma vez, como disse Davi, provai e vede que o Senhor é bom.
Olha, irmãos, prove e confira que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A confiança é onde nós vamos ser encaminhados por Tiago quando ele vai acrescentar a fé. Quando confiamos em Deus, nós temos fé. E podemos dizer: Deus é bom. Bendito nosso Deus. Amém. Que Deus seja sempre assim conosco. Quem ainda não provou a bondade de Deus é porque ainda não conhece que Deus é bom e precisa conhecer. Vou dar um exemplo bem simples do nosso dia a dia para você. Você já ouviu falar de uma comida muito especial, e é bem especial apenas entre os ricos, um prato que vem pouquinha comida chamado caviar. É uma comida, dizem que é muito alto o preço, é caríssima. Então, praticamente, talvez nós nunca vamos comer caviar. Mas alguém já falou que existe. Eu, pessoalmente, eu nunca vi. Nunca comi. Apenas vi em fotografia. Então, desconheço essa especiaria. Assim como acredito que muitos também desconhecem, porque é só de ouvir falar. Não é assim? Nós ouvimos falar, os ricos comem e dizem qual sabor tem. Assim a fé é morta, se não provar as obras. Que adianta você saber que existe, se não faz parte do seu dia a dia? Tiago, no versículo 14, escreve: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé? O que aproveita dizer que tem caviar se eu nunca experimentei? O que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Que adianta ter caviar se eu nunca comi? E provavelmente, talvez eu nunca coma. Porventura, a fé pode salvá-lo? Agora ele apresenta uma situação comum, de forma genérica, quando alguém pensa somente na sua fé, sem qualquer responsabilidade das obras de Deus. No nosso caso de estudo, são as obras da misericórdia. Agora nós acrescentamos, além do temor, do perdão e da misericórdia, a fé. E se nós não estivermos com fé e obras, Tiago vai explicar até o final desse capítulo que a pessoa está em apuros espirituais. Ele está se enganando, ele acha que tem, e na verdade ele não tem. Então, como é que mostra que tem? É o que nós vamos te falar. Então, nessa oportunidade, Tiago nos ajuda a enxergar que a fé genuína sempre nos ajuda a enxergar uma profunda confiança em Deus. A fé nos ajuda, a fé sempre vai nos ajudar a ter confiança em Deus e uma profunda confiança, devido às boas ações que praticamos entre os homens. O salvo não é aquele que afirma ter fé, mas aquele que de verdade tem fé. Este salvo apresenta serviço real, serviço do reino eterno. E Tiago diz: que adianta você ter fé e dizer que tem fé e não ajuda o necessitado? Mediante esses comentários, é que nós lemos agora o versículo 15 e 16 novamente. Veja agora o aparecimento desta cobrança. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito? Novamente, Tiago apresenta um exemplo de alguém que é membro da igreja passando por necessidades extremas.
estavam desprovidos de roupas e também estavam desprovidos do mantimento do pão de cada dia. Não tinham o que vestir, não tinham o que comer. Então passavam fome e passavam frio. O que era bem comum entre os irmãos de Jerusalém, como eu acabei de explicar para os irmãos. Porque nós sabemos que miserável não compra roupas e ainda não tem comida, principalmente naquele tempo. Está se falando muito em miseráveis no Brasil. Eu não vejo nenhum miserável aqui na igreja. Porque se tiver alguém miserável na igreja que não tem o que comer, não tem o que vestir, e se a igreja não ajudar, a igreja está em pecado. Confirma, irmãos? Então não pense que podemos conviver com irmãos de extrema necessidade e não dar auxílio para eles. Deixando o lado da política de lado. Que estão explorando os pobres para ganhar eleição. Mas a igreja não explora ninguém, a igreja ajuda e faz. E se possível, em silêncio, como na maioria das vezes a igreja tem feito quando apresenta cestas básicas. Ou quando algum irmão ajuda, e a igreja nem sabe, porque tem irmãos dessa igreja que ajudam os outros. E nem é em condição de miserável, ajuda porque precisa de alguma ajuda. Compreende? E agora Tiago apresenta um outro membro da igreja com recursos para acudir o irmão carente. Apenas repete meras palavras de consolo. Que ele diz, aquele irmão que ele coloca como suposto esse segundo, ele vê o necessitado e ele chega para o necessitado e fala palavras de consolo. E repete essas palavras de consolo. E promete que vai orar para que ele melhore de vida. Ora, você vê o necessitado, tem condição de ajudar e diz que vai orar por ele. Tem coisa errada aí. Vai lá na sua despensa ou vai no mercado, compra alguma coisa que vai sustentar o irmão. E também que esse outro irmão foi acalmar o seu coração com sábios conselhos ao necessitado, tipo, para que ele permanecesse fiel no Senhor nos momentos de carestia, que afinal de contas tudo passa. É uma hipocrisia fazer isso. E ele também foi estimular o pobre a aguentar firme na fé nesses dias de necessidades, porque novamente tudo passa. E empregando talvez até versículos bíblicos, e nada de ajuda, sem ter qualquer ação que socorresse esse necessitado. Mais para frente, Tiago fala de Elias. Provavelmente esse irmão ia dizer, olha irmão, você está como Elias. Elias passou uma situação semelhante, foi acudido pelos corvos, e Deus ajudou ele. Tenha fé, peça para Deus dar um corvo para te ajudar. Ora, o corvo é o irmão que tem dinheiro para ajudar, para acudir esse necessitado. Assim deve ser a igreja do Senhor e assim devem ser os membros da igreja do Senhor. E Tiago imediatamente conclui: que proveito virá daí? Você falar palavras boas, dizer que vai orar para alguém, se você não faz nada por ele. Que proveito desse falatório bonito? Que proveito dessa impressionante oração sem ação? Que proveito desse bom conhecimento bíblico e de bons conselhos sem fazer o mínimo? Se este homem ficasse calado e agisse, teria muito mais proveito. Porque ainda esse irmão ou essa irmã, como Tiago escreve, continuavam sem coberta para cobrir no frio e sem comida para alimentar o seu corpo. Tiago escreve, para as coisas do corpo. Ora, irmãos, a fé que oferece ações, esta fé é eficaz
e muito mais eficaz do que uma oração formal aos pobres. Agora você vê o que é fé de verdade. A fé é aquele que aplica no serviço do Senhor, que divide com os necessitados. Porque um cobertor, neste momento, é muito melhor que uma bela oração para quem passa frio. E um prato de alimento ou uma compra é muito melhor que um bom conselho. Ou-te um vai-te em paz, sem nada a fazer. Belos versículos bíblicos, orações, cortesia, educação e boa vontade sem ação, nada valem para quem de verdade necessita. Boa vontade, irmãos, no mundo das igrejas está cheio. E nós precisamos fazer algum corretivo, caso necessário. Todas essas palavras e bons conhecimentos se fazem vivas de fé quando acompanhados de atitudes santas. Agora talvez você entendeu melhor por que uma fé sem obras é morta. Foi o que Tiago seguiu nos escritos mais em frente. O versículo 17, por exemplo, ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Compreendeu? Qualquer convicção pessoal ou crença intelectual que se recusa a obedecer os mandamentos de Cristo não é proveitosa, é morta. As boas obras são atitudes que geram fruto do Espírito Santo, das suas dádivas, nos seus dons generosos. A fé viva tem comportamento prático. Sempre, irmãos. Você pode medir a sua fé pelas atitudes que você faz pelos irmãos da igreja. Não estou dizendo de fazer tudo o que ele quer, mas acudir de tudo que ele precisa. Porque assim o nosso Pai do céu é. Ele não nos dá tudo o que nós pedimos, mas Ele dá sempre o que nós necessitamos. Amém? Nem tudo que os meus 2 filhos pediam quando eram jovens em casa, eles tinham. Mas tudo que eles precisavam estava ao nosso alcance, nós dávamos. A boa medida. De forma, meus irmãos, porque se não há ações corretas, então a fé proferida, na verdade, não é fé. É morta e é inútil. Todas as ações corretas acompanham ou são acompanhadas de fé. Provam que a fé é verdadeira. Quer aprovar a sua fé? Entenda o que Tiago escreveu. Se alguém ouvir a sua fé professada, e digo isso para qualquer um de nós, necessariamente deve ter acompanhado o agir de acordo com esta fé. O 18 está escrito. Veja agora que Tiago acrescenta mais 2 personagens. Mas dirá alguém, supõe ele, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele apresenta 2 personagens. Um que tinha fé e outro que tinha obras. E começa um debate, ele supõe um debate, é fictício, mas ele provoca esse debate. Ele acrescenta essas 2 pessoas, uma sensata, apresentando-se para o desafio com um desconhecido. Este alguém considera que a fé e as obras são expressões dependentes. Embora diferentes, elas são dependentes. Não vivem separadas. Ele prova que qualquer um pode ser um bom religioso. Aqui na igreja, qualquer um de nós pode ser um bom religioso.
Que é um bom religioso aos olhos dos homens? Ele vem em todos os cultos, ele põe a Bíblia sempre para todos verem, ele canta, ele conhece a Bíblia, fala, explica, prega, ora. Isso é um bom religioso. Mas é uma aparência. E não podemos parar por aí em ser bom religioso, porque qualquer um pode ser bom religioso, até os não convertidos. Até quem não aceitou Jesus como seu Salvador pode sim ser um bom religioso, sendo que a fé e as boas obras não podem estar separadas. Se separadas, ambas estão mortas. Se alguém só tem obras e não tem fé, tem problemas. Se alguém só tem fé e não tem obras, tem problemas. E é o que Tiago escreve. Porque a fé, sempre, necessariamente, ela vai viver no meio das ações que ela propriamente gera. Porque fé, irmãos, verdadeira, geram obras verdadeiras. Enquanto as boas obras exigem fé para adquirirem um significado santo. Porque eu posso fazer boas obras para me vangloriar. Olha, eu ajudei alguém. Olha, eu paguei uma conta de luz de alguém. Olha, eu fiz uma cesta básica. Isso as pessoas fazem. Para que todos olhem para ele e ele tem um apelido. Ora, o ajudador da igreja. Então só tem obras. Por isso o desabafo do escritor Tiago. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé não pode ser demonstrada sem as obras. Conclui-se que o desafiado nada apresentará, porque quando procurar a fé no vazio, não encontrará. Porque se não tiver obras, é procurar a fé no vazio, no nada. A fé apenas está dentro de nós quando temos boas ações no Senhor. Ela só pode ser vista através das obras que ela produz. Por isso que ele diz, eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Sem fazer propaganda. Mas ele diz, eu tenho como mostrar. E o Senhor está vendo. O Senhor olha a nossa fé pelas obras que nós fazemos. E não pela fé que nós falamos. De forma que a fé apenas está dentro de nós como quando temos boas ações. Qualquer um pode dizer que tem fé. Compreende? Qualquer um de nós pode dizer que tem fé. Até uma pessoa aí fora pode dizer, eu tenho fé. Mas somente as obras podem confirmar, mostrando a sua autenticidade. Ora, o apelo que Tiago faz. Vamos para uma breve conclusão. A fé em Deus nos coloca no seu reino. A graça de Deus nos torna crentes em Deus, convertidos em tudo que a Bíblia nos diz. Vamos compreender melhor. A fé arranca a nossa incredulidade do coração. Ela arranca a incredulidade dos nossos corações e nos conduz a uma viva comunhão com o nosso Salvador. Quando caminhamos pela fé, apresentamos mudanças com novas atitudes, modelos, no ponto de vista de outras pessoas. As pessoas têm que te reconhecer, porque você mudou. Somos observados e vistos pelo mundo. Como diz a palavra, somos um espetáculo inédito ao mundo. Esta fé, acompanhada das obras de Deus em nós, é sim, irmãos, aquela que o nosso Senhor disse que move montanhas. Vamos ler? Em Mateus capítulo 17, versículo 20, disse Jesus: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte,
passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Acredito que não foi fácil para os discípulos do Senhor ouvirem isso, e acredito que para nós também é uma mira muito longe da realidade que nós vivemos pelo tamanho da fé que compreendemos. Mas eu vou dizer para os irmãos, o que mede o tamanho da nossa fé não é o que falamos ter, novamente, é o que prontificamos fazer para o reino de Deus. Amém, irmãos? Eu acho interessante dizer isso para você. O que mede o tamanho da sua fé não é a fé que você acha ter, mas é o tanto que você se prontifica para se apresentar e obedecer e cumprir a vontade de Deus na sua vida. O que é o que somos para o Deus do impossível? Quando nós temos o Deus do impossível exercendo a misericórdia possível, temos um Deus impossível, exercemos a misericórdia possível que Tiago escreve, então nós temos uma fé do impossível. E esta fé faz de nós cidadãos do reino eterno, que nem nós mesmos não conseguimos entender a magnitude, porque a misericórdia do Senhor não tem começo nem fim, assim a fé do Senhor não tem limite para aqueles que creem no Senhor. Que Deus te abençoe. Seja forte, seja firme, seja obediente no Senhor. Faça as pequenas coisas para entender daquelas que nós não conseguimos mensurar. Que Deus nos ajude. Amém.